Olá, professor! Como vai? Neste vídeo, eu, Rita Vitória, e a minha dupla, Felipe Alves, iremos apresentar o relatório 6, que consiste na descrição da prática sobre Lei de Faraday e Lei de Kirchhoff das tensões. Sabemos que, ao estudar a disciplina de circuitos elétricos, sua base é dada pelas leis e teoremas que a regem. Dentre as leis temos as LKs, leis de Kirchhoff. Esta base pode ser interpretada como uma particularização da teoria de campo. Nesse sentido, podemos dizer que, em especial, as leis de Kirchhoff das correntes e tensões são, respectivamente, particularidades da equação da continuidade da corrente e da lei de Faraday. Nesta prática, utilizamos a lei de Faraday e sua particularização, a lei de Kirchhoff das tensões, ou LKT, em campos eletromagnéticos. Algumas aplicações dos campos magnéticos estão sendo representadas por estas duas imagens. A imagem à esquerda mostra uma aplicação muito conhecida, que são as linhas de transmissão. Estas que trabalhamos na prática anterior, utilizando o método das imagens. E a imagem à direita mostra o processo de carregamento de celular através do campo magnético gerado nesta base tecnológica, que induz uma corrente na bobina do celular, carregando-o. Como já dito anteriormente, a prática terá como base a aplicação da lei de Faraday e a LKT, mais especificamente a quebra, entre aspas, da LKT, pois a soma das quedas de tensão menos as elevações da tensão em um circuito fechado não será igual a zero nesta prática. Neste slide está representado a lei de Faraday na forma diferencial, à esquerda, e na forma integral, à direita. Abaixo de ambas, temos o Gustav Robert Kirchhoff, à esquerda, que é o criador das LKs, e à direita, o Michael Faraday, que contribuiu na elaboração da lei de Faraday. O método inclui a montagem e o procedimento. No caso da montagem desta prática, utilizamos os seguintes materiais e equipamentos: 1. Varistor. 2. Multímetro. 3. Duas bobinas. 4. Resistores, mais especificamente 2, com resistências distintas, um de 330 ohms e o outro de 470 ohms. E 5 conectores ou bananas. O procedimento se deu da seguinte maneira: após dispor de todos os materiais e equipamentos necessários, realizou-se a primeira montagem, que é a principal, e tem o seu desenho ilustrado na imagem superior à direita e o circuito real na inferior à direita também. Importante salientar que o varistor foi conectado às bobinas, logo não se tem nenhuma fonte de tensão ou corrente conectada aos resistores. Assim, a energização deles ocorreu por indução do campo eletromagnético. Após a energização, realizou-se as devidas medições, no caso, a tensão em cada resistor. Após a medição, o circuito é desenergizado e prossegue-se para a segunda montagem, realizando o mesmo passo a passo da primeira. Ao final, tivemos 4 configurações com base incluindo o circuito principal, resultando em 4 valores distintos de tensão em cada resistor. A montagem foi dividida em 2 tipos: aquelas em que o campo magnético passa 2 vezes pelo circuito dos resistores, ou seja, o campo é produzido entre os resistores, e o outro tipo, onde o campo passa apenas uma vez pelo circuito, ou seja, o campo é produzido do lado dos resistores. Para a primeira montagem, o campo está sendo produzido no interior do circuito,
e o circuito está com a ligação distante entre os resistores, como podemos ver nessa foto à esquerda. Para essa montagem, obtivemos os seguintes valores. Para o resistor R1, tivemos o valor de tensão de 17,80 mV e para o resistor R2, tivemos o valor de tensão de 23,30 mV. Para a segunda montagem, o campo está sendo produzido no interior do circuito, assim como a ligação é mais curta entre os resistores, como podemos ver nessa foto à esquerda. Os potenciais elétricos para essa montagem são de 27,58 mV para o resistor R1 e 39,95 mV para o resistor R2. Além disso, é interessante mencionar que, como a ligação é mais próxima da origem do campo, há mais linhas de campo magnético passando pelo circuito, comparado com o anterior. Portanto, como esperado, os valores dos potenciais elétricos são maiores. Para a terceira montagem, o campo está sendo produzido ao lado ou ao exterior do circuito. E o circuito está conectado com as ligações longas entre os resistores, como podemos visualizar nessa imagem à esquerda. Bom, os valores dos resultados dos potenciais elétricos para essa montagem são de 1,72 mV para o resistor R1 e 2,89 mV para o resistor R2. Para a quarta montagem, o campo está sendo produzido ao lado ou no exterior ao circuito, e o circuito está conectado com as ligações curtas entre os resistores, como podemos ver nessa foto à esquerda. Os valores de tensão são 0,60 mV para o resistor R1 e 1,67 mV para o resistor R2. É interessante mencionar que, como a ligação é mais curta, há menos linhas de campo passando pelo circuito, comparado com o anterior. Logo, como esperado, os valores de potenciais elétricos são menores. Bom, analisando os resultados, pode-se perceber que, quando a origem do campo está no interior do circuito, há mais linhas de campo passando por ele. Por consequência, as correntes produzidas também são maiores, comparando com a montagem onde o campo tem origem no exterior. Como podemos ver nessa parte da tabela, onde temos os valores da montagem no interior e no exterior. Podemos ver que os valores aqui, tanto para o circuito com ligação próxima ou longe, são sempre maiores do que a montagem no exterior. Além disso, ao comparar as distâncias de ligação entre os resistores, é perceptível que, para a montagem no interior, esta apresenta tensões maiores para o circuito mais curto. Já para a montagem exterior, é o contrário, o que faz muito sentido, já que o valor da tensão é diretamente proporcional à quantidade de linhas de campo que passam pelo circuito. Ou seja, para uma origem de campo no exterior, com as distâncias dos circuitos iguais, terá a maior tensão aquele que for atravessado pelo maior número de linhas de campo. Como podemos ver nessa parte aqui da tabela, onde temos a montagem no exterior, com a origem do campo no exterior, a montagem próxima tem valores menores em tensão do que a montagem mais longa entre os resistores, pois na montagem longa há um número maior de linhas de campo passando pelo circuito. Logo, a corrente é maior, então a tensão também é maior. Conclui-se sobre essa prática que, apesar de um circuito estar isolado, pode surgir energia em seus condutores com causa em uma fonte externa, podendo assim criar uma situação não prevista ou fora do controle. Com isso, mostra-se a importância dos estudos na especialidade de eletromagnetismo, que, por sua vez, desenvolve a teoria para melhorar a qualidade de vida dos serviços e de equipamentos. Então, os campos magnéticos são tão importantes quanto os campos elétricos, tanto para aplicações teóricas quanto em nosso cotidiano. Uma última menção honrosa para o campo magnético da Terra, que cria uma superproteção onde ela protege a Terra de ondas eletromagnéticas que circulam no espaço, como podemos visualizar nessa imagem do plano de fundo.